Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 33, versículo 1. Aquele que teme ao Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. Eu quero aqui ler mais uma vez para que fique gravado no seu coração e para que você entenda no decorrer dessa partilha se você vem aqui realmente tendo um temor ao Senhor ou se você vem tendo medo, né? Porque existe essa grande diferença. O temor verdadeiro ao Senhor não é medo, ao contrário, ele lança fora o medo e cria em nós o amor. E quando temos o verdadeiro temor ao Senhor, temos esse amor e temos a consciência de não fazer nada de errado para não ferir este relacionamento de amor para com Deus. Então, Eclesiástico, capítulo 33, versículo 1. Aquele que teme ao Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. Então, primeira coisa que temos que entender aqui: aquele que teme ao Senhor não é uma obrigação, é uma decisão sua ter temor ao Senhor ou não, mas vêm as consequências. Temos que ter temor ao Senhor. Na nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã, se quisermos progredir a cada dia, temos que ter o temor. E o temor é um dom do Espírito Santo. Então aqui já começa os benefícios de ter temor a Deus. Então, se o temor é um dom do Espírito Santo, quando eu tenho temor a Deus, eu tenho aqui infundido em mim a ação do Espírito Santo. Por quê? Se o temor é um dom e eu tenho temor a Deus, então aqui está infundindo em mim a ação do Espírito Santo. Se pegarmos aqui o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1831, nos traz aqui no início a respeito dos 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são, vamos lá contar: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então, quando eu tenho temor a Deus aqui, olha qual maravilhoso é, eu tenho infundido em mim a ação do Espírito Santo que conduz a este temor. Olha qual maravilhoso é. E para continuar aqui os benefícios que vêm através do temor a Deus, temos que exercitar isso todos os dias em obediência e lutar contra todo motivo de pecado. Porque quando pecamos, então deixamos de ter o temor a Deus. Consequentemente, o Espírito Santo se afasta de nós. E rompemos aqui uma aliança que estamos criando para com Deus, né? Rompemos essa aliança que estamos criando para com Deus. Porque o pecado entristece a Deus e nos afasta dele. Então vamos lá. Se pegarmos aqui o livro de Provérbios, nos traz Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E realmente é isto daqui. Olha qual grande outro benefício que nos traz a respeito do temor. Vem consigo a presença do Espírito Santo, infundindo em nós, vem aqui também
a sabedoria. Porque quem teme ao Senhor não faz mais nada de qualquer jeito, não faz mais nada por si próprio. Quando temos temor ao Senhor, entramos em oração, buscamos ao Senhor e esperamos a que Ele nos conduzir. E Ele vai infundindo em nós sabedoria. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos traz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Por quê? Não tem temor ao Senhor. Continuando aqui, se a gente pegar o livro da sabedoria, nos traz aqui, nesse livro da sabedoria, capítulo 1, versículos 4 e 5. A sabedoria não entra na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. O que eu falei anteriormente? Temor a Deus é um dom do Espírito Santo. Tendo temor a Deus, eu tenho a presença do Espírito Santo. O que vem também junto com o temor a Deus, a sabedoria. Então eu não posso ser uma pessoa fingida perante os outros, eu temo o Senhor, porque Deus conhece tudo. Os meus pensamentos, os seus pensamentos, o que vai aqui no nosso interior. Então não adianta eu falar que eu tenho temor com a boca se o meu interior está todo podre e sujo. Porque aqui, tudo aquilo que eu vou adquirindo com o temor, se eu aqui não, todos os dias, não me manter aqui consciente dos motivos de pecado que estão ao meu redor, se eu cair, eu não só perco a aliança com Deus, mas eu também perco toda a sabedoria que o Senhor estava infundindo em mim, perco a presença do Espírito Santo. Por quê? A sabedoria não entra na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem sinceros. Sabemos muito bem quais são os motivos de pecado que nos rondam. Aquilo que o inimigo fica plantando todos os dias para que caiamos. Nós sabemos muito bem. Você sabe quais são os seus motivos de pecado a qual você vem lutando todos os dias para não cair neles. Persevera, meu irmão e minha irmã. Porque enquanto você está lutando, enquanto você está perseverando, você tem aqui a presença do Espírito Santo. Você tem a aliança com Deus firmada todos os dias. Você tem aqui a sabedoria que o Senhor vai infundindo em você. E você se mantém no caminho do Senhor. Mas é só hoje. Cuidado. Cuidado com os convites. Cuidado com as pessoas que vêm até você falando, não é muito assim. Não, é assim sim, meu irmão, minha irmã. Para nos mantermos fiéis ao propósito, ao nosso chamado, aquilo que Deus tem para mim, para você, precisamos alinhar tudo à vontade do Senhor. E isso parte a uma radicalidade que muitas vezes temos que ter todos os dias. E uma delas é aqui, negar esses convites aqui que vêm até nós, principalmente de pessoas próximas que falam, não tem nada a ver. Eu conheço muitas pessoas aí que por um pequeno descuido caíram e não voltaram mais para o caminho do Senhor. Um único descuido foi o necessário. Não nos esqueçamos da palavra que nos traz que o inimigo está ao nosso redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então, quando você cai nessas falácias, de pessoas próximas que se dizem amigos ou até parentes, um pequeno deslize, meu irmão e minha irmã,
é o suficiente para um grande desmoronamento aqui, né? Cair num grande abismo. Então, muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Se pegarmos a continuidade da palavra aqui, né, que nos traz, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. Então, o que nos traz aqui também o temor ao Senhor, proteção. O temor ao Senhor traz proteção, traz uma confiança alicerçada nele. Onde podemos ver isso aqui também? Salmo 90 ou 91, dependendo da sua Bíblia, logo no primeiro versículo, né? Salmo 90, versículo 1. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. Olha como é maravilhoso. Tudo isso que vem acompanhado do temor ao Senhor. Salmo 90, né? Salmo capítulo 90, versículo 1. Tu que habitas sobre a proteção, se a gente voltar lá, mas Deus o protegerá. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente. E o que eu falei para você também, vem proteção e vem confiança, que podemos atestar aqui também a partir do versículo 2. Dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. Olha quão maravilhoso é, tudo alicerçado na palavra do Senhor. Então, o temor ao Senhor, meu irmão e minha irmã, o que nos traz? A presença do Espírito Santo, porque o temor é um dom do Espírito Santo. Então, tendo temor a Deus, eu tenho aqui um dom do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo. Eu tenho aqui sabedoria, eu tenho proteção, eu tenho confiança e o maior de tudo, eu tenho a presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, mediante tudo isso aqui que partilhamos, como está o temor ao Senhor? É sobre você e Deus. É sobre você, a sua caminhada aqui com Deus, como está. Então, meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor nos convida a uma grande reflexão. Pois aqui ele está trazendo, né? A mim e a você. Quer receber tudo isso? Tenha temor a mim. Agora, quando não temos temor, não temos confiança em Deus, não temos a presença do Espírito Santo, não temos sabedoria, não temos confiança e não temos a presença do Senhor. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você cumprir um itinerário indo até a igreja, sabendo que você está lá só de corpo, mas a sua alma, os seus pensamentos estão todos para fora. Por isso aqui, né, o livro da sabedoria, capítulo 1, versículos 4 e 5, a sabedoria não entra na alma perversa. Então não espere receber benefícios do Senhor se você é uma pessoa fingida, aqui, ó, adulando com os lábios, mas o interior totalmente afastado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos. Então não adianta eu cumprir um itinerário da minha casa até a igreja, estar lá só com o corpo, mas meus pensamentos estão nas coisas do mundo. Aquela inquietação, e é o que mais se vê. Quando vamos para a igreja, meu irmão e minha irmã, não é só com o corpo, mas é principalmente com a alma. É indo encontrar o amado da nossa alma. Para isso temos que ter temor. Para chegar na igreja, nós aqui, ó, recebemos a palavra do Senhor e sentir ela infundindo em nós, trazendo fogo do Espírito Santo,
trazendo alegria, trazendo temor, e não se preocupando com nada exterior, nada lá fora, não, nem com relógio, nem com almoço, nem com nada, nem com outra coisa. É o nosso tempo com o nosso amado. E é isso que você tem que entender, meu irmão e minha irmã. Então reflita neste dia. Isso aqui, a respeito do temor, é uma pequena parcela de uma grandiosidade que tem. Porque a cada dia que eu vou tendo temor ao Senhor, eu vou tendo mais sabedoria, o Senhor vai infundindo mais sabedoria, eu vou tendo mais a presença do Espírito Santo e eu vou criando uma aliança maior com o Senhor. E aí o Senhor, no caminho, ele vai falando mais, ele vai me mostrando mais, ele vai aqui me conduzindo a mais. Então, meu irmão, minha irmã, reflita neste dia. Não cumpra itinerário, mas cumpra uma aliança com Deus através do temor, da obediência. Reflita neste dia, pois hoje foi de uma profundidade tão grande essa partilha que realmente é para aqui. Fazemos o nosso momento a só e falar: não, eu preciso mudar. Tem áreas da minha vida que eu tenho certeza aqui que eu estou em déficit com o Senhor. Então não tenha medo, meu irmão e minha irmã. Reflita, não tenha medo de ir se confessar, não tenha medo de enxergar aqui e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque realmente aqui eu achava que tinha temor, mas depois dessa partilha eu vi que eu tinha mais era um medo do que temor. Então reflitamos, meu irmão, reflitamos com o coração aberto e a partir dessa partilha que ela mude realmente, né, essa questão aqui do temor na sua vida e que ele seja verdadeiro a partir deste momento. Deus te abençoe e te guarde.